Assim diz o Senhor: quem dizem os homens ser o filho do homem? Mateus 16:13. Quem é Deus para você? Para muitas religiões que afirmam que existe um Deus, Deus é um ser poderoso, mas distante, impessoal e quase sempre irascível e impiedoso. Eu me sinto feliz e aliviado porque esse não é o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus da Bíblia. A Bíblia revela Deus através dos seus atributos naturais e morais. Os naturais são onipotência, onipresença, onisciência, unidade, eternidade e imutabilidade. Os atributos morais, santidade, justiça e amor. Agora, por que o Deus onisciente faz perguntas aos homens? Talvez porque ele deseja que, com a resposta, seja estabelecido um compromisso do homem com ele. Será que Deus não sabia a localização geográfica e existencial de Adão quando em Gênesis 3:9 perguntou onde ele estava? Será que ele não sabia que Adão havia desobedecido quando em Gênesis 3:11 perguntou se ele havia comido da árvore que Deus havia proibido? Será que Deus não sabia do assassinato de Abel quando perguntou para Caim onde está o seu irmão? Gênesis 4:9. Deus sabia, Deus sabe tudo. Essa questão se aplica perfeitamente a Jesus. Quando ele pergunta aos discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem, não pergunta por desconhecer o que as pessoas diziam a seu respeito. Ele não pergunta porque estava esperando ouvir elogios ou receber aplausos, e menos ainda por ter dúvida com relação à própria identidade. Eu acredito que ele desejava que os discípulos formulassem a resposta em suas mentes e corações, para que assim eles fossem capazes de anunciar ao mundo quem de fato era Jesus. João ouviu a pergunta de Jesus. Ele registrou declarações de Jesus acerca da própria identidade. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Eu sou a porta. João 10:9. Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Eu sou o bom pastor. João 10:11. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14:6. Quando Moisés foi chamado para libertar Israel do cativeiro, ele perguntou para Deus em nome de quem ele deveria se anunciar ao povo. Deus declarou: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Por isso, cada vez que Jesus dizia eu sou, ele estava anunciando: eu sou Deus. É impactante observar o anúncio do anjo para José sobre a gravidez sobrenatural de Maria em Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E é igualmente impactante ver como uma confirmação das palavras de Mateus, João declarando o incontestável: Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 3 e 14. O Verbo é o Emanuel, o Deus encarnado, o Deus conosco. Os homens diziam que Jesus era um homem de Deus. Era assim que os profetas eram identificados, mas inúmeros profetas tinham sido usados por Deus na história do povo de Israel, e afirmar que Jesus era um profeta era como uma forma de desqualificá-lo. Ah, se eles soubessem quem verdadeiramente era Jesus. Quem o conheceu e reconheceu quem ele verdadeiramente era, teve a vida completamente transformada. O cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu. E com Zaqueu, Jesus revelou o objetivo da sua encarnação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Logo Zaqueu, aquele judeu indigno, um traidor que extorquia os judeus, cobrando impostos em favor do Império Romano, mais do que receber Jesus na sua casa, Zaqueu recebeu Jesus na sua vida. Reconheceu os seus pecados, se arrependeu deles, foi salvo e foi completamente transformado.
de ladrão egoísta, foi transformado em um homem honesto e generoso. Jesus faz aquilo que nós consideramos impossível. E só Deus pode fazer aquilo que para o homem é impossível. E hoje, quem dizem os homens ser o filho do homem? Que Jesus era um homem bom, um grande mestre, um espírito evoluído, um grande líder religioso, o maior profeta que já existiu. Não há dúvidas que Jesus foi perfeito em todas as suas ações. Contudo, reconhecer suas inegáveis qualidades humanas e, ao mesmo tempo, ignorar a sua natureza divina e o objetivo da sua encarnação não faz a menor diferença. Jesus encerra a questão transferindo a pergunta para os discípulos. Pedro se antecipou aos outros e afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Sim, o Filho do homem era e é o Filho de Deus. 1 João 3,8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. A principal obra do diabo, o enganador, foi fazer a humanidade não crer na palavra de Deus. A incredulidade, não a desobediência, foi o primeiro pecado cometido. Satanás convenceu Eva de que Deus estava mentindo. Gênesis 3:4 diz: Eva, certamente vocês não morrerão. Eva acreditou na serpente. A incredulidade gerou a cobiça. Gênesis 3:6 diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E a cobiça os levou à desobediência e à morte, temporal, física e espiritual, eterna. Toda a humanidade foi condenada à morte. Assim, Jesus desfez a maior consequência do pecado. Quando se entregou para morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, ele venceu a morte. Todos passaremos pela morte física, mas passar pela morte espiritual é opcional. E assim como Jesus, você também pode vencer a morte. O assustador é perceber como tanta gente continua não dando crédito a Deus e à sua palavra. Agora responda, você conhece alguém além de Jesus que teve o nascimento anunciado milhares de anos antes da sua mãe ter dado a luz a ele? Um profeta bíblico, um líder religioso, talvez algum político ou alguma celebridade? Você conhece alguém que mudou a história em antes e depois dele? Sempre que alguém escreve uma data, está declarando: hoje é dia tal, após o nascimento de Jesus Cristo. E há algo maravilhoso em tudo isso. Jesus, o Deus encarnado, pode transformar a sua vida hoje. Não importa o que aconteceu antes, importa o dia de hoje. Para mim, 20 de novembro de 2024, depois de Cristo. Sabe por quê? Porque depois de Cristo, tudo muda. Quem é Jesus para você? Entenda que não está em questão quem é Jesus. O que está em questão é o que você tem para dizer a respeito dele, pois reconhecer quem é Jesus pode fazer toda a diferença agora e por toda a eternidade. Se você foi alcançado pela mensagem do amor de Deus e conheceu pessoalmente Jesus, se você, como disse Jesus para Nicodemos, nasceu de novo, não ignore que uma das marcas do novo nascimento é a sua transformação diária. A busca pela santidade não é opção para quem entregou a vida a Jesus. Se você não crê que Jesus é Deus, saiba que não crer é um direito seu. Deus não obrigará você a acreditar que Jesus pagou pelos pecados de quem crê nele, pecados passados, presentes e futuros. Nem obrigará você a fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Você não será obrigado a crer que céu e inferno são duas realidades futuras e que Jesus é o único motivo pelo qual quem crê nele poderá passar a eternidade na presença de Deus. Porém, eu preciso alertar você do risco que você está correndo. O próprio Jesus declarou que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Perceba que se você está decidido a não crer, você não será condenado.
Você já está condenado. Agora, se você não crê, mas compreendeu a sua real situação diante de Deus, se Deus está falando ao seu coração e você deseja descobrir qual é a verdadeira identidade de Jesus, aproveite essa oportunidade. Converse com Deus. Compartilhe com Ele os seus medos, as suas dúvidas e peça para Ele se revelar a você. Reconheça os seus pecados, mesmo que para você eles pareçam pouco importantes, pois eles afastam você de Deus. Arrependa-se deles, confesse-os para Deus e, por fim, convide Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Você não terá apenas autoridade para responder quem é Jesus. Você passará a desfrutar de uma vida cheia de paz e felicidade, uma vida com verdadeiro significado. E muito mais do que isso, receberá autorização para desfrutar dessa vida no céu, na presença do Deus Santo, justo e amoroso, e isso por toda a eternidade. Com o amor de Cristo, seu amigo, irmão e servo, Marcelo Vargas Maciel.